lembrares que o Senhor se entregou por nós, que o Senhor nos amou tanto, que o Senhor, apaixonado por nós, veio nesta terra, como o Messias bem disse, se vestiu de homem, viveu como homem, sofreu todas as angústias e dores que um homem pode passar. Senhor, e nós só estamos aqui por causa da tua misericórdia, do teu amor. Só estamos aqui, Senhor, porque tu nos amou primeiro, quando ainda estávamos sujos dos nossos pecados, quando ainda estávamos, Senhor, no lodo, no mais profundo abismo dos nossos pecados. O Senhor já nos amou, o Senhor olhou para nós e o Senhor nos trouxe para o caminho. Aqui, Senhor, nesta noite, eu quero te dizer, querido Espírito Santo, tome este lugar, tome esta tribuna, tome esta casa de oração e tome a vida dos meus amigos e irmãos que estão aqui. E toque na vida deles, Espírito Santo. Toque no coração deles. Alguns, Senhor, é perceptível, estão com o coração apertado. Talvez tiveram uma semana difícil, talvez tiveram uma semana decepcionante. Muitos deles, Pai, talvez passaram o mês passado apertados, com grandes dificuldades na família, no trabalho, e estão aqui, meu Pai, começando esse mês, mas estão aos cacos emocionais, estão, meu Deus, aos frangalhos espirituais. Pai, talvez muitos deles fizeram coisas que não te agradaram, Senhor, e sentem isso no espírito, na alma, estão distantes de ti. Mas nós pedimos que nesta noite o Senhor quebre barreiras, despedace juros, destrua obstáculos, e aonde o diabo, Senhor, está tentando reter a bênção, a palavra, a alegria, a unção que o Senhor mandou para esta noite, que o diabo saia por 7 caminhos em nome de Jesus, e que leve com ele toda maldição, que leve com ele todo desânimo, que leve com ele todo fracasso, porque nós somos povo de Deus, somos filhos de Deus, somos um povo salvo, somos um povo que pertence ao Deus poderoso. Pai, em nome de Jesus, cerca este lugar com legiões de anjos. Manda teus anjos até agora, manda a tua presença aqui agora, Senhor. E um vento suave, uma brisa suave começa a encher esse lugar. Venha verdade, Espírito Santo. Venha mesmo. Venha mesmo, Espírito Santo. Venha. Vem, Espírito Santo de Deus. Vemos para o vento, vemos para o canto da terra. E assim como naquele dia em Pentecostes, eles ouviram e sentiram o vento forte encher daquela casa. Este vento entra aqui hoje. Este vento entra na vida dos seus irmãos que estão. Que eles possam sentir o fluir do teu amor, possam sentir o fluir da tua presença, possam sentir o teu abraço. Tire, Senhor, o peso no coração agora. Eu posso ver, Senhor, corações angustiados, corações pesados, corações preocupados com o que está por vir, corações, meu Deus, preocupados com o amanhã, mas que o Senhor toque agora, meu Pai. Toque agora, Espírito Santo. Toque, Senhor, tira esse peso do coração, tira esse peso da alma, tira, Senhor, esse peso que está, meu Pai, arrastando essa pessoa para baixo. Espírito Santo de Deus, toque e transforme a vida dos meus queridos irmãos. Eles não vão sair daquele mesmo jeito que vieram, porque eles vieram adorar a Deus Todo-Poderoso. Coloca sua mão no coração e diga assim: Senhor Jesus, toca no meu coração, transforma a minha vida. Tira, Senhor, tudo que não vem de ti, tudo aquilo que Satanás tem tentado fazer
para roubar a minha comunhão com o Senhor. Fala comigo, Senhor, nesta noite. Transforma, Senhor, a minha vida nesta noite especial de Santa Ceia. Nós te adoramos, te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Você pode erguer as mãos para os céus, olhar para o alto. Pela fé você pode ver Jesus olhando para você agora. Pela fé você pode ver o Espírito Santo pairando sobre este lugar. Muitas pessoas aplaudem o jogador de futebol, aplaudem o seu ator preferido, aplaudem uma conquista, aplaudem um aniversariante. Como você faz com tanta alegria, com tanta disposição. Eu queria que você oferecesse para Jesus o melhor aplauso que você pode dar para Ele agora. Nós fazemos isso glorificando o nosso Deus, dizendo: Tu és lindo, Senhor. Te amo, Senhor. Te adoro, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado pela minha família. Obrigado porque o Senhor me trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor me ama tanto. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Disposição. Aleluia. Você sabe que Jesus te ama tanto que Ele é um apaixonado por você. Ele ama você tanto que Ele deu a vida para te salvar, para nos salvar. E a Santa Ceia fala disso. O pão é o corpo de Jesus que foi rasgado na cruz do Calvário. O suco de uva é o sangue dele que foi derramado por nós. Você poderia dizer para a pessoa que está do seu lado: Jesus ama você? Você sabia disso? Volte ao seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar. Nós queremos compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa semana. Um livro que eu estou lendo sobre a história de um pastor americano. E uma parte, uma porção desse livro me chamou muita atenção. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite de Santa Ceia. Eu creio que Deus está fazendo coisas tremendas, amém, Jesus? Está fazendo coisas gloriosas, está fazendo algo sobrenatural. Eu creio que Deus tem algo para você que você nem sonha e imagina. Que Deus preparou coisas que você ainda não sabe e que você vai descobrir ainda nesta semana, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar nesta noite, queridos, em Apocalipse 3:20. Eu quero falar sobre portas e dobradiças. Diga assim comigo: portas e dobradiças. Você sabe que toda porta precisa de uma dobradiça. Quem sabe o que é uma dobradiça? Todos sabem, não é verdade? A dobradiça é uma peça tão pequena e às vezes tão invisível, e nós não sabemos, não dimensionamos a importância dela numa porta. Porta fala de acesso, né? Eu queria conduzir vocês a acessar coisas que Deus tem preparado para a sua vida nesta noite. Amém, Jesus? Apocalipse 3, versículo 20. Quem achou, diga graças a Deus. Aqui também tem na tela. Diz assim, Apocalipse 3, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Jesus quer entrar na sua casa. Põe a sua mão no coração e diga assim: meu coração é a minha casa. E Jesus quer entrar nesta casa para cear. O que Jesus quer fazer? Cear com você. Quando você se assenta para cear com alguém, para comer, sempre corre um papo bem legal, não é verdade? E as pessoas começam a conversar e a comer, e certamente quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele tem boas notícias para dar. Quando Jesus diz assim: quem abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e com ele cearei, com ele comigo, e ele comigo. Certamente quem ouve a voz e deixa Jesus entrar, vai ouvir a boa notícia que ele tem para dar. A boa notícia são as promessas que Deus tem para você. Quantos de vocês acreditam que Deus tem promessas maravilhosas para a sua vida? Eu acredito que Deus tem promessas para a minha vida, por isso estou aqui. Eu acredito que Deus tem promessas para este bairro,
Por isso nós estamos com esta igreja aqui. Eu acredito que Deus tem promessa na sua vida nesta igreja, por isso você está aqui. Eu acredito que Deus tem promessas para a nossa cidade, para os nossos filhos, e as promessas de Deus não falham, queridos, amém? Nós podemos até nos afastar do caminho de Deus, nos afastar das promessas de Deus, mas Deus é fiel. E se nós abrirmos a porta do nosso coração e deixarmos Jesus entrar, Ele vai revelar quais são as promessas dele para nós. Diga graças a Deus. O que é uma dobradiça, queridos? A dobradiça é aquela peça fundamental que faz uma porta se abrir. Ela é pequena, mas abre grandes portas. A porta mais bonita e mais impetuosa que você já viu, quem vai lá na Michele comprar uma porta, vê lá portas incríveis, né? Portas lindas, portas do sonho de quem está construindo a sua casa própria, portas tão grandes que não sei se seria necessário colocar, mas são portas que dá para entrar uma família inteira de mãos dadas, na verdade de uma vez só. São portas muito lindas e muito caras, mas o que mantém aquelas portas, o que faz elas funcionar, apesar de elas serem impetuosas, lindas, caras, se não tiver uma dobradiça, a porta não funciona, a porta não abre. Por isso eu queria compartilhar nesta noite o que é a dobradiça que faz esta porta espiritual, fazer a porta abrir para que Jesus possa entrar nos nossos corações. Muitos de nós estamos deixando de desfrutar das promessas de Deus porque a porta não está funcionando. Deus já mandou bênçãos sobre a sua vida, amém, Jesus? Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que Ele já conquistou para a gente cura nossas, sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Ele já levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas dívidas foram pagas, toda a libertação que é precisa, toda a libertação necessária, todo o milagre que você precisa de Deus, Jesus já conquistou na cruz do Calvário para você há mais de 2000 anos atrás. Tudo que você precisa para conquistar, para vencer, para ser feliz, para ser próspero, para ir morar no céu, para ser curado, para ser agraciado, para ser liberto, tudo isso Jesus já conquistou e já é nosso. Mas por que então, pastor Paulo, essas coisas ainda não estão acontecendo na minha vida? Por que eu não estou desfrutando das promessas de Deus? E eu sei que tem promessas particulares, tem coisas que Deus prometeu apenas para algumas pessoas, amém? Tem promessas que abrangem cidades inteiras, que Deus dá uma promessa para um líder, mas é para uma nação inteira. Deus dá uma promessa para um líder de célula, mas é para a célula toda. Deus dá uma promessa para um chefe, um pai de família, mas é para a família toda. Deus dá uma promessa específica para uma pessoa, mas não é só para ela. Vai abençoar seus colegas de trabalho, vai abençoar a sua família toda, vai abençoar a sua vizinhança, porque Deus não é mesquinho. Quando Deus dá algo para alguém, Ele dá algo para abençoar a vida dele e a vida de todos os que estão à sua volta, amém, Jesus? Você quer isso para a sua vida? Então o segredo é a porta faz você acessar, a porta te dá acesso a lugares que você nunca entrou, a porta dá acesso a lugares novos, a porta dá acesso a novas bênçãos, a porta faz você chegar em lugares desconhecidos, a porta permite você entrar nos lugares secretos de Deus e tomar posse daquilo que Deus preparou para os seus filhos. Quem é filho de Deus, diga amém, Jesus. Então vejam só, a Bíblia diz que o seu povo, o povo de Deus, estava escravizado no Egito, e lá não era o lugar deles. Diga assim comigo: o Egito não é um lugar do povo de Deus. O que simboliza o Egito hoje? É a prisão, a escravidão, o domínio de Satanás. E o povo de Deus estava prisioneiro, escravizado, comendo o pão que o diabo amassou lá no Egito, mas eles sabiam que lá não era o lugar deles. Eles sabiam que lá era um lugar de peregrinação. Eles sabiam que os dias para eles lá estavam contados, e que um dia Deus iria os tirar de lá. Tirar do Egito seria tirar eles de uma situação, de um lugar, e colocar em outro lugar. Mas para isso eles precisavam passar por uma porta, que era a porta da libertação.
E essa porta Deus estava preparando. E um certo dia, Deus falou assim para Abraão e disse para Abraão: eu vou te dar, meu filho, um lugar. Diga assim: um lugar, uma terra. Que terra era essa que Deus prometeu para Abraão? A terra de Canaã. A terra que emana, faz assim comigo, emana. O que é isso, emanar? É surgir por si próprio, né? Surgia, brotava da terra. A terra era tão próspera que as coisas cresciam de uma forma sobrenatural. A terra que emana leite e mel, uma terra de bênçãos, uma terra de paz, um lugar de conforto, um lugar que vocês vão descansar. Porque até então, mais de 400 anos, o povo de Deus, olha, veja que eu estou falando do povo de Deus, não estou falando do ímpio lá fora, estou falando de você que é povo de Deus. O povo de Deus estava lá aprisionado, vivendo como escravo, morrendo, apanhando, levando chicotada nas costas, fazendo o Egito ficar rico, construindo grandes monumentos, mas o povo de Deus estava na miséria, morrendo, doente, vivendo a desgraça. E Deus, será que Deus não estava vendo aquilo? Claro que Deus estava vendo. Será que Deus não está vendo que talvez você esteja fora do lugar da promessa? Será que Deus não está percebendo que você está sofrendo mais do que deveria sofrer? Será que Deus não está vendo que você hoje está apanhando do capeta? E Deus, por que o Senhor não faz nada? Porque Deus já preparou uma porta, Deus já preparou um novo lugar para você. Há uma promessa de Deus para a sua vida, de um lugar melhor, de um lugar de paz, de um lugar de felicidade, de um lugar de conquista, de um lugar onde o teu coração vai se alegrar, vai dizer: Deus, obrigado pela minha vida, porque a minha vida é uma bênção. Deus, obrigado pela minha família, porque a minha família é uma bênção. Deus, obrigado pelo meu salário, pelo meu trabalho, pelos meus bens, porque o Senhor tem me abençoado em tudo. Mas talvez o seu coração hoje está apertado, está doído, fala: Deus, eu me sinto no Egito, mas eu teria que estar na terra prometida. Tem promessas para a minha vida, por que eu não estou desfrutando? Porque você não passou pela porta que dá acesso, a porta que te vai chegar lá, a porta que te leva para esse novo nível, para esse novo lugar que Deus tem preparado para você. Deus tinha preparado, lá em Gênesis 17, nós vemos todo o texto falando sobre isso, que Deus tinha preparado para o seu povo uma terra de paz. Quem quer ter paz na sua vida, diga graças a Deus. Quer ter paz na sua casa? Que bom é você chegar em casa e ter paz no coração. Que bom é você trabalhar, e pode estar o mundo virado de perna para cima, você tem paz no seu coração, né? As coisas estão acontecendo, o mundo está indo de mal a pior, a crise está aí. Até alguns pastores estão orientando as suas igrejas, né, os seus membros, sobre a crise. Gente, está ruim, mas não vai melhorar não espere melhorar muita coisa. A gente fala assim: meu Deus, vai piorar, pastor? Vai, a tendência desse mundo é ir de mal para pior, mas graças a Deus que nós não dependemos desse mundo, amém? Porque a nossa nação é celestial, o nosso endereço é o céu, e a nossa pátria chama-se Nova Jerusalém. É o novo lugar que Deus preparou para o seu povo. Somos brasileiros, mas somos muito mais israelitas espirituais. Nosso lugar não é aqui, o céu não está em crise. A Dilma está até emagrecendo, não é verdade? Está sumindo, está desaparecendo. Estão querendo dar um impeachment na Dilma, impeachment no Beto Richa. Mas em Deus nunca ninguém vai conseguir dar um impeachment, amém? Porque Deus é o rei que não falha, é o rei que não é corrupto, não tira do seu povo, não destrói o seu povo, não acaba com o seu povo. Deus tem um reino que cuida dos seus filhos, e você não pertence ao reino deste mundo, você pertence ao reino de Deus. Um reino maravilhoso, um reino preparado para os filhos. Mas para acessar, sair desse Egito que representa o mundo e acessar a terra prometida de Deus, tem que passar pela porta, a porta que dá acesso. Mas a porta está pregada, a porta não tem dobradiças e a porta não se abre. Por quê? Vamos aprender sobre isso. Deus deu uma promessa para Abraão e disse: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Diga assim comigo: para entrar na terra prometida, precisa ter fé
Queridos, primeiro passo é esse: tem que ter fé para acessar esse novo lugar que Deus preparou para você. Tem que ter fé no seu coração, como Abraão teve fé. Ele tinha uma família, tinha uma casa, tinha riquezas, tinha filhos, tinha empregados, mas ele não tinha medo de obedecer a Deus. O que te faz desobedecer a Deus? O que te impede de dar um passo a mais em direção a Deus? O que te impede de sair da posição que você está e ir para o lugar que Deus preparou para você? É falta de fé. Eu quero te dizer que Deus dá fé para você também. É só pedir a Deus. Fala: Deus, eu não tenho fé para fazer tudo isso, e Deus vai dar fé ao seu coração. Amém, Jesus? E Deus colocou fé, e Abraão foi chamado pai da fé, porque ele foi para um lugar que nem sabia onde era. Deus falou assim: vai, meu filho. Para onde, Senhor? Vai andando, eu vou te mostrar o lugar ainda. Mas onde, Senhor? Pega a tua família, teus filhos, teus escravos, os camelos, tuas roupas, tuas tendas, e pega o rumo do deserto e vai embora. E eu vou te mostrar o lugar onde é. E esse homem teve tanta fé que ele foi na obediência à voz de Deus. E ele sabia que Deus estava abrindo uma nova porta para ele. Ele sabia que Deus estava preparando um novo lugar. E Deus falou: vou fazer de você uma nação. Eu vou fazer de você uma nação que vai viver numa terra pequena, mas uma terra muito próspera. E uma das terras até hoje tão próspera e muito próspera é a terra de Israel. Você vê na internet, você faz pesquisas e você vê o Egito ali do ladinho, e você vê outros países bem pertinho de Israel, todo aquele deserto, aquela areia, lugar morto, sem vida. Mas você cruza a fronteira para Israel, está tudo verdinho, no meio do deserto, plantações, água, coisas, que não tem, tipo no Egito e outros lugares desérticos. Mas tem Israel, porque é uma terra abençoada por Deus, uma terra próspera. Diga graças a Deus. Muitas portas, queridos, estão sem dobradiças. Isso impede que você, como filho de Deus, possa acessar as promessas que Deus já enviou para a sua vida. O que é isso, pastor? Presta atenção. Não há dobradiça. Jesus está batendo a porta para entrar e está dizendo: filho, quero cear com você, mas na porta não abre. E Ele quer te contar novidades. Ele quer falar das promessas de Deus para você. Ele quer contar as novidades que Deus está sendo preparado para você. Deus quer contar para você o que vai acontecer nos próximos 10 anos, se você obedecer a palavra, se você caminhar pela fé. Ele está batendo nessa porta, mas como entrar se não há dobradiças, ou se elas não funcionam? Aquela comunhão tão preciosa, esperada pelo Senhor Jesus, porque Ele quer ter comunhão com você, Ele quer se assentar à mesa com você, Ele quer transformar a tua vida. Mas se você não abrir a porta, Ele não vai entrar. Jesus não é ladrão, Ele não entra pela janela, Ele não arromba a porta de ninguém. Então é você que tem que abrir. O que são então, pastor Paulo, no reino espiritual, essas dobradiças? Deixa eu explicar para vocês entenderem. Vamos ver o exemplo então na história de Israel, a saída deles do Egito e a entrada na terra prometida, onde que nós percebemos o funcionamento dessa dobradiça que permite acessar o lugar da promessa de Deus. Vocês já conhecem bem a história, acredito que não seja necessário a gente ler toda ela, mas a Bíblia diz lá no livro de Êxodo que Deus, Ele fez coisas maravilhosas diante de Faraó, e Faraó não conseguiu resistir ao poder de Deus, até que ele teve que libertar o povo de Deus. Diga amém por isso. Eles foram libertados incrivelmente por Deus através das mãos de Moisés. Deus deu promessas para Abraão, e essa promessa agora chega ao seu povo, e Deus sempre vai usar alguém, um profeta, um sacerdote, um líder. E naqueles dias Deus usou Moisés para ajudar o povo a acessar essa porta e entrar no novo lugar. E hoje Deus está usando a minha vida, amém? Para falar para você que o teu lugar não é o Egito, que o teu lugar não é nesse mundo, que o teu lugar não é onde você está, que o teu lugar é onde Deus preparou para você.
lugar onde estão as promessas de Deus para a sua vida. Esse lugar que eu estou falando, queridos, você pode entender como um lugar físico, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando um lugar espiritual, um posicionamento no mundo espiritual, um lugar na presença de Deus. Há um lugar para você estar no reino espiritual, na presença de Deus. Como que você está hoje? Como que está a tua posição espiritualmente falando? Você se sente no Egito ou se sente na Canaã de Deus? Porque se você está se sentindo escravo do sistema, escravo desta vida, escravo dos vícios, escravo da mentira, escravo da dívida, escravo da fofoca, escravo da murmuração, escravo da pornografia, escravo, você não está na terra da liberdade. Espiritualmente você está ainda na terra da escravidão, e Deus quer te tirar de lá. Amém, Jesus? E sempre Deus vai usar alguém, um líder, para conduzir o seu povo para sair espiritualmente da terra da escravidão e acessar pela porta um novo lugar que Deus preparou para os seus filhos, que é o lugar onde você sente a presença do Espírito Santo, que você ouve Deus falar com você, você vê os milagres acontecendo, você vê o sobrenatural acontecendo, você começa a olhar para a natureza, você vê Deus agindo em todo lugar, em todo tempo, você sente Deus tocando na sua vida, você sente a presença de Deus no seu trabalho, você sente Deus andando com você quando você está na rua, você sente algo queimando aqui dentro de você, quando alguém que está perto de você precisa de Deus, o Espírito Santo fala aqui dentro de você e diz assim: fala para ele do meu amor, diga para ele que eu amo ele, diga para ele que eu quero salvá-lo. Quando você está nesse lugar da promessa, nesse lugar da paz, você não quer sair batendo em ninguém, você não odeia ninguém, você não sente ódio de ninguém, você não sente vontade de pisar nas pessoas, você não sente desejo de puxar o tapete e derrubar os outros, porque você está no lugar da promessa de Deus. Mas quando você está na terra da escravidão, você está vivendo no sistema deste mundo, você está sendo escravizado por este mundo. O lugar que Deus preparou para você é um lugar especial, é um lugar de conquista, um lugar de paz. Diga graças a Deus. E nem o faraó aqui representa o diabo, nem o faraó poderá resistir ao poder de Deus para que o seu progresso daqui do Egito para a terra prometida aconteça de fato. Se você está obediente à palavra de Deus, Deus vai te tirar de lá e vai te colocar aqui nesse lugar. Depois de 40 anos de peregrinação no deserto, o povo sai do Egito, agora está no deserto. Acontece que depois desses 40 anos morre Moisés, e aí Deus levanta um outro líder chamado Josué. Josué assume e ele continua a obra de Deus, e agora, pelo poder de Deus, o general Josué, na frente do povo, cruza o rio Jordão e entra na terra prometida a Abraão. Assim como Deus levantou Moisés e levantou também Josué, Deus também tem levantado mais do que uma pessoa para te ajudar a entrar na terra da promessa. Talvez você não tenha visto isso, mas Deus tem colocado mais do que uma pessoa para te ajudar na travessia do Egito para Canaã. Talvez você não tenha prestado atenção, mas o amor de Deus é tão grande por você, que Deus já preparou o pastor Paulo, Deus preparou o irmão João, preparou a irmã Maria, preparou aquela sua vizinha que trouxe você a primeira vez na igreja. Ela foi um Josué na sua vida. Preparou o seu pai, a sua mãe. São pessoas que Deus tem colocado na sua vida para te tirar do Egito e te colocar na terra da promessa, para te ajudar a passar pela porta. Amém, Jesus? Mas por que tem muitas pessoas que estão paradas na porta e não entram na promessa? Olha só o que acontece. Aí então Deus deu poder e coragem aos israelitas, e eles expulsaram todos os seus inimigos, inclusive haviam gigantes que estavam lá nas terras que Deus havia prometido a Abraão. E então eles tomaram posse da terra, entraram na terra prometida, e esta porta de acesso deu ao povo de Deus um novo lugar. Quem quer um novo lugar na sua vida espiritual? Quem quer experimentar o melhor de Deus na sua vida?
Talvez você está experimentando muito pouco de Deus, mas Deus tem algo muito maior e melhor para você. E Deus usou estes homens para tirar um povo de uma realidade de escravidão, para fazer deles uma nação. Só Deus pode fazer isso, tirar alguém que está na posição de escravo e colocar ele numa posição de liderança. Pegar alguém que está numa posição de escravo, miserável, ferido, machucado, e colocar ele no lugar de rei, príncipes com Deus. Deus pode, Deus quer fazer isso. Deus está pronto para fazer isso na sua vida. Agora, olha só, agora o povo estava festejando, estava se alegrando, porque a terra que Deus prometeu realmente era boa. A Bíblia diz que lá naquela terra que eles entraram, um cacho de uvas precisavam 2 homens para carregar. Quem gosta de uvas aqui, né? Uva é uma bênção. Agora você já imaginou o tamanho do cacho de uvas, Ana? Já imaginou, Beto, o tamanho do cacho de uvas para ter que colocar num ripão, e um segurar numa ponta e outro segurar na outra, e 2 homens para carregar um cacho de uvas? Vocês já viram na internet, mas isso não existe, mas vocês já viram aí na televisão, na internet, algumas anomalias, né? A abóbora gigante, já viram a tal da abóbora gigante, né? A melancia de não sei quantos quilos, né? O tomate desse tamanho. São algumas anomalias, mas eu acredito que Deus fez tudo para ser grande assim mesmo, amém? A terra que está doente hoje, a terra está doente, mas eu acredito, isso não está escrito na Bíblia, mas eu acredito que lá no Jardim do Éden havia tomates desse tamanho, né? Havia bananas. Esses dias fui numa, como é que chama essas? Quitanda, né? Fui numa quitanda e falei, misericórdia, sai Satanás, isso não é uma banana. Eu olhei para aquilo e falei, mas que horror, né? A gente gosta das bananinhas pequenininhas, né? Parece que são as mais gostosas, mas eu vi uma banana, irmão, olha, uma banana desse tamanho. Falei, misericórdia, o que é isso, né? De comprar uma banana dessa, a gente tem doce de banana o mês inteiro em casa, né? Faz a banana frita. Eu falei, meu pai, onde nasceu isso? E nessa terra prometida, tudo que nascia era grande, era igual em Tu, tudo grande, tudo próspero. A terra emanava leite e mel. Mel se achava em qualquer canto, leite então, meu Deus do céu. O povo fazia queijo, né? Fazia bolos, né? Fazia pão de mel. Eu gosto de pãozinho gostoso, é um pãozinho de mel. Fazia coisa de primeira. Quem estava morrendo de fome no Egito, comendo migalhas dos egípcios, agora estava comendo o melhor do mel, o melhor do trigo, o melhor da uva, o melhor do tomate, o melhor de todas as frutas e verduras que Deus tinha dado para eles. Diga assim para o irmão que está do seu lado, Deus quer o melhor para você. Por que você não está vivendo o melhor de Deus ainda? Talvez aquilo, querido, que você está desfrutando hoje ainda não é nem 1% do que Deus tem para você. Talvez não é nem 1% do que Deus preparou para a sua vida. Não é ainda 1% do que Deus sonhou para você. Eu acredito que eu mesmo ainda não estou desfrutando tudo que Deus tem para a minha vida, mas eu vou desfrutar em nome de Jesus. Eu vou atrás de cada promessa que Deus deu para a minha vida, e eu vou cuidar com a porta. Se ela não está abrindo, eu tenho que descobrir por quê. Por que eu não estou chegando lá? Por que eu não estou passando para o outro lado? Por que Jesus não consegue entrar e se assentar comigo e termos comunhão, e Ele revelar essas coisas tão maravilhosas, incríveis, que Deus preparou só para os seus filhos amados? Por quê? Olha só o segredo. A fechadura até então estava funcionando perfeitamente, e as bênçãos para o povo israelita estavam chegando dia após dia. Eles saíram do Egito, passaram 40 anos pelo deserto. Acredito que a fechadura estava rangendo, a dobradiça, né? Estou falando em fechadura, a dobradiça. A dobradiça estava rangendo, né? A porta não se abria, eles não conseguiam acessar o outro lado, mas chegou um dia que a porta abriu. Diga graças a Deus.
e eles entraram, tomaram posse da terra prometida. E aí nós vamos ver em Juízes capítulo 10, versículos 7 até o 9, que algo errado começou a acontecer. Esse algo errado que eu quero compartilhar com vocês é a tal da dobradiça. Isso não está escrito na Bíblia, é uma analogia, como falou bem o Messias, ao acontecimento bíblico. Vamos usar a história da porta e da dobradiça para ilustrar, para ficar bem fácil para a gente entender por que a gente não consegue chegar lá. Porque nós não conseguimos entrar na promessa de Deus, ou nós entramos e acabamos também perdendo elas depois. Juízes 10, do 7 ao 9 diz assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, eles estavam na terra prometida, e ele os vendeu. Está falando que Deus fez isso. Ele os vendeu, os entregou, como dizem outras traduções, na mão dos filisteus. Quem eram os filisteus? Outros inimigos. Para fazer o quê? E também dos amonitas, para fazer eles escravos de novo. Eles tinham saído da terra do Egito como escravos, entraram na terra prometida, e agora aconteceu alguma coisa que Deus devolveu eles à escravidão. Você está entendendo que às vezes a gente entra na promessa de Deus, mas alguma coisa acontece e nós podemos voltar à escravidão? Diga misericórdia. Eu não quero voltar à escravidão, mas as pessoas voltam à escravidão. E Deus, o próprio Deus, entregou o seu povo na mão dos filisteus e dos amonitas, os quais naquele mesmo ano começaram a vexá-los ou envergonhá-los e também a oprimi-los por 18 anos. Quantos anos? 18 anos. Puxa, durou pouco tempo, né? A alegria do cacho de uvas gigante, do leite e do mel. E agora, depois de 18 anos, eles passaram a ser oprimidos. Os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que é Gileade. E os amonitas passaram o Jordão para pelejar, guerra, luta, combate, também contra Judá e Benjamim, e contra a casa de Efraim, que são, né, o povo de Israel. De maneira que Israel se viu muito angustiado. Depois da escravidão vem o que? Angústia, dor no peito. Por que, meu Deus, tem alguma coisa errada? Se o Senhor é conosco mesmo, como disse Gideão, o Senhor falou que o Senhor é conosco, mas se o Senhor é conosco, por que eu estou angustiado assim? Por que eu estou aqui com o peito apertado? Por que eu não estou sentindo que o Senhor está mais do meu lado, não? Por que as coisas estão tão erradas? Por que eu não estou sentindo paz? Por que eu não estou mais sentindo aquela alegria? E o povo estava assim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. A escravidão traz angústia. Um jeito bem fácil de você descobrir se você está no lugar que Deus te colocou, ou seja, que Deus preparou para você, é se o teu coração está angustiado ou não. Paulo e Silas estavam presos, estavam na cadeia, acorrentados, amarrados, num lugar escuro, cheio de rato, barata. Quem não gosta de barata aí, já imagina, né? O lugar escuro, úmido, guardado por vários soldados. E o que é que eles faziam? Eles estavam angustiados? Não, eles estavam cantando e adorando a Deus. Amém? Eles estavam angustiados na prisão porque eles sabiam que espiritualmente eles estavam no lugar que Deus queria que eles estivessem. Amém? Que espiritualmente eles estavam no centro da vontade de Deus. Então mesmo preso, você fica alegre. Só pode cantar com alegria quem está livre por dentro. Muitos cristãos que estão morrendo no mundo por causa do Evangelho, por causa de Jesus, muitos deles morreram sendo executados, fuzilados, mas morreram cantando, morreram adorando a Deus, morreram sorrindo, porque dentro eles estavam livres. Aqui dentro eles estavam livres. Amém? E isso não é coisa de 2000 anos atrás, está acontecendo agora, hoje. Cada vez que você vê um bando daqueles homens sendo executados, aqueles homens vestidos de laranjado, né? Vocês já viram na televisão?
pelo Estado Islâmico, todos aqueles homens vestidos de laranjado são cristãos, com raras exceções, algum outro lá, mas a maioria são cristãos. A televisão não divulga, ninguém fala nada. Lembro daquela escola que há poucos dias atrás o Estado Islâmico invadiu, sequestrou uma escola de meninas, estupraram, mataram, fizeram a maior vergonha. Uma escola cristã, e o mundo não divulga isso. A maior parte, 99%, é perseguição aos cristãos, mas eles estão morrendo alegres, morrendo se sentindo livres. Eu vou morrer, mas eu estou salvo, eu estou no plano de Deus. Mas aqui que a Bíblia está falando que o seu povo, o povo de Deus, estava numa condição errada, espiritualmente no lugar errado, e aí Deus entregou-os novamente à escravidão. Sabe por que Deus entrega-nos à escravidão, Messias? Para nos trazer de volta para Ele. Porque às vezes as uvas estão tão boas, o mel está tão gostoso, o leite está tão delicioso, o queijinho de Minas está tão bom, o dinheiro está vindo, o trabalho está chegando, as coisas estão acontecendo, a casa, o carro, que nós acabamos abandonando a Deus. E aí Deus sabiamente nos permite cair nas mãos dos nossos algozes da escravidão, para nos colocar novamente no caminho e olhar para Ele. Você está entendendo isso? Foi o que Deus fez com o seu povo. E aí diz a Bíblia que Israel clamou ao Senhor, porque eles não conseguiam entender. Eles perderam a batalha para uma cidade tão pequena que até o nome dele era minúsculo. O nome da cidade era Ai. O nome da cidade era Ai. Não, vamos lá, manda uns 200 só, uns 1.500 soldados aí. Nossa cidade já é pequena, até o nome é ridículo. Ai. Vamos lá. E o que aconteceu? O exército voltou envergonhado, fugindo, correndo, e os inimigos o povo da cidade de Ai foram lá e envergonharam o grande exército de Israel, que Deus tinha tirado, porque todas as nações tinham medo de Israel. Nossa, os caras são poderosos. Olha o que o Deus deles fez, tirou eles de Israel. Nem Faraó, que é o imperador, o grande rei, o grande homem da história, conseguiu impedir isso. Então todas as nações ficavam com medo. Agora você viu como virou o jogo? A menor nação que tinha, até o nomezinho dela é Ai, venceu Israel. Qual que foi o medo de Israel? Se os nossos inimigos souberem disso, que a pequena cidade de Ai nos venceu, vão todos eles vir para cima da gente, nós estamos perdidos. E aí eles correram fazer o que diz aqui no final do versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. O que é Baalins? Baalins são deuses, são versões de um Deus chamado Baal. Quem já ouviu falar de Baal? Já leu isso alguma vez na Bíblia? Baal é um Deus muito antigo. Baal quer dizer também Senhor. Baal, você vê o nome dele citado pelo próprio Senhor Jesus, quando ele diz assim: estavam criticando ele por expulsar demônios, e alguns diziam ele está expulsando demônios, mas por Deus Zebu. Vocês já ouviram isso na Bíblia? Já leram? Na verdade a palavra correta é Baal Zebu, que quer dizer Senhor das moscas. Era uma das manifestações desse Deus chamado Baal. As grandes nações, o Império Babilônico, o Egito, quase todas as nações em toda a história adoravam esse Deus chamado Baal. Na verdade é o próprio Satanás com mais um dos seus nomes. Mas Baal são atributos dados a Satanás, são manifestações. E o povo de Deus começou a servir aos Baalins, servir a Baal. O que é hoje? Sabia que Baal até hoje existe? Você sabia que a Baal, que esse demônio, que esse principado chamado Baal, continua influenciando culturas de nações inteiras, continua influenciando famílias, continua influenciando líderes, influenciando cidades. Olha uma das influências de Baal, vou mostrar para vocês entenderem. O que é servir Baal? Baal
ele põe no coração do homem a sede pelo poder. O que acontece no mundo hoje? Busca por poder, autoridade. E as pessoas fazem isso pisando em todo mundo, não querem saber de ninguém, da necessidade de ninguém. O que é isso? Uma ação de Baal nos governos. Outra ação de Baal: abortos, sacrifícios de crianças. Lembra que quando Moisés nasceu, o rei lá mandou matar todas as crianças. Houve um sacrifício de crianças. Queria que sacrificasse todas as crianças. Faraó mandou matar porque os israelitas cresciam muito, o número deles era muito maior do que o povo do Egito, e ele mandou matar todos os bebês, mas Moisés se salvou, amém? Por plano de Deus. Você sabe o que foi isso? Uma grande ação de Baal para tentar impedir que nascesse o líder que ia libertar o povo de Deus. Mas Deus providenciou uma solução. Outra vez na história bíblica, Baal agindo. Quando Jesus nasce, o que o rei Herodes manda fazer? Matar bebês. É a ação de Baal tentando mais uma vez impedir que através de um bebê o Filho de Deus nascesse. E esse demônio chamado Baal continua hoje agindo no mundo inteiro. Ele quer destruir planos de Deus. Ele sabe que quando nasce uma pessoa pode estar nascendo um grande líder, um grande pregador do Evangelho. Então ele faz muito disso. O aborto já está praticamente legalizado no Brasil e em outras nações. O que nós vemos aí? Principado de Baal agindo. Quando acontece um aborto, uma mulher aborta, ela está consagrando o seu ventre a Baal. Mesmo que seja um aborto espontâneo, eu não tive culpa, pastor, mas houve um aborto, aquilo é uma consagração a Baal. Precisa ser feito uma oração de cancelamento de altar de Baal no ventre dessa mulher. Isso é importante, mesmo que involuntariamente. Todo sacrifício de criança, seja por aborto normal ou espontâneo, seja por sacrifício lá na bruxaria, na feitiçaria, é um culto a Baal. E o povo de Deus estava fazendo isso lá. A gente talvez dissesse assim: por que Deus foi tão mal, com o seu povo? Por que devolveu eles à escravidão? Eles estavam sacrificando crianças, como as outras nações faziam. O que é servir a Baal? Baal, ele age no meio do povo colocando ganância, sede por conquistar, por ter. Enquanto há milhões de pessoas morrendo de fome no mundo, existe umas poucas dezenas de pessoas que concentram a maior riqueza que há no mundo. Meia dúzia de homens poderiam resolver o problema do mundo, mas não fazem. Sabe por quê? Por que eles não fazem? Vocês já viram na internet aqueles vídeos da Etiópia? Crianças morrendo no chão, tão secas. E você olha e fala: meu Deus, mas por que ninguém faz nada? Aí vai um repórter lá, filma, chora e faz aquela cena toda. Mas por que ninguém resolve isso? Será que não tem dinheiro no mundo para resolver isso? Porque existe um demônio terrível chamado Baal, que faz os homens correr atrás de dinheiro. E essa influência de Baal está nas nações, está nos governos, está nas famílias, porque tem homens que estão perdendo a família por causa da ganância, querem só ter, conquistar coisas, e a família está se perdendo. Cidades estão se perdendo. Outra ação de Baal na política: corrupção. Gente, tem corrupção no Brasil? O que mais se fala hoje em dia? Corrupção. Estou falando da Petrobras, daqui a pouco diz que vem o tal do BNDES, que é pior ainda que a Petrobras. E a gente fala assim: meu Deus, mas como que pode tanta corrupção? Como que pode desviar tanto dinheiro e não acontecer nada para mudar isso? Não é verdade? Como que nós podemos entender isso? Que isso é uma ação de um principado terrível chamado Baal, que está no meio, enraizado na política brasileira. Que entra evangélico lá, acaba se corrompendo também. Entra pastor lá, acaba se sujando também. E o negócio não resolve nunca. Parece que entra o governo, sai o governo, piora cada vez mais. E o povo está morrendo,
O povo está no posto de saúde, fica lá 6 horas, não consegue ser atendido. Muitos de vocês têm passado por isso, porque existe um principado que está agindo no meio do governo. Nós temos que orar contra isso, amém? A igreja tem que se levantar, tem que orar. Também a pornografia, a sensualidade. Todo homem, toda mulher que permite entrar pornografia na sua casa, via televisão, internet, celular, seja onde for, você está abrindo a porta, não para Jesus entrar e cear com você, mas você está abrindo a porta para Baal entrar na sua casa. O Senhor das, fala aí comigo, o Senhor das mosca gosta do que, gente? Onde que mosca posa geralmente? Onde que ela gosta de pousar? No lixo. Não é verdade? O que esse Senhor das moscas quer fazer na tua casa? Procurar lixo para pousar. Como assim lixo, pastor? Lixo são pecados, doenças emocionais, raiva, ódio, rancor. Onde ele achar isso na tua casa, na tua vida, dívida, endividamentos, vícios, onde ele encontrar, ele vai pousar. E é o Senhor das, fala assim comigo, das, quer dizer, não é uma mosca, é das moscas. Onde tem uma, sempre tem mais uma. Então ele vem e pousa, e aí deposita, né, aquela, não sei como chama aquilo, aqueles bichinhos, os ovos, e se reproduz e multiplica na vida da pessoa. Diga misericórdia. Então cuidado, presta atenção no que é a dobradiça que nós estamos falando. O Deus mais adorado hoje, queridos, continua sendo Baal. E o povo de Deus, às vezes sem saber, também está adorando Baal. E por causa disso Deus entrega o seu povo para ser escravo da dívida, escravo da doença, escravo da miséria, escravo da dor, escravo da angústia. Quem está entendendo isso, diga graças a Deus. Mas hoje, amados, Jesus quer nos libertar. Ele está dizendo assim: filho, abra essa porta logo, que eu quero entrar e cear com você. Eu quero entrar na sua vida, eu quero mudar a sua história. Mas se você continuar servindo a Baal, a mão de Deus vai contra você. O que aconteceu com o povo de Deus? Que a própria mão do Senhor. Se você simplesmente flertar com Baal, isso traz a ira de Deus para a tua vida. E a porta se fecha. A porta que Deus abriu, só Ele pode fechar. Deus abriu a porta para o povo entrar na promessa, na terra prometida. Mas o mesmo povo que Deus fez entrar, Deus falou: sai aí, vem para cá, volta lá para o Egito de vocês. E Deus fecha a porta. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A Bíblia diz, nos ensina, que por causa dos Baalins, servir os Baalins, tudo começou a dar errado, porque Deus não estava mais do lado deles. Isso é um motivo de desespero para a gente, amados. Como que você vai vencer se Deus não estiver do teu lado? Como que você vai conseguir se Deus não estiver do seu lado? Já com Deus, com Jesus na vida da gente, temos muitas lutas, muitas dificuldades, mas Deus nos ajuda a vencê-las, amém? Mas se Deus não estiver com você na tua causa, se Deus não estiver com você na sua história, olha aqui para mim, querido, o que você vai fazer? Como que você vai sair dessa sem Jesus? Como que você vai vencer sozinho? Não há chance, não há vitória. Teu menor inimigo vai te derrubar. Menor inimigo, aquele que diz assim: aqui não me derruba, esse pecadinho aqui não me derruba, mas derruba, porque você está fora do lugar que Deus preparou. O que é a dobradiça, pastor? A dobradiça está em 59:2 de Isaías, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. O que impede a porta de funcionar? Os nossos pecados. O que é a dobradiça então, pastor, que faz a porta se abrir? É a confissão dos pecados. Porque aquele que confessa seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Ah, mas eu não sinto que tenho pecado. Não, pastor. Jesus diz assim na sua palavra:
que quem disse que não peca já mentiu, já está pecando, porque todos pecaram, como diz no livro de Romanos, e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós temos pecado, todos nós de alguma forma temos servido a Baal, quando nós prestamos culto a ele, fazendo pecados, mentindo, idolatrando, odiando, não perdoando, passando pessoas para trás, viajando na internet em coisas de pornografia. Nós servimos a Baal e a mão de Deus se colocou contra a gente. Mas para essa porta se abrir hoje novamente, querido, e ela vai se abrir na sua vida. Só tem uma coisa a fazer: confessar. Depois que o povo confessou o seu pecado, fez como Davi disse: Senhor, os meus pecados estão secando até os meus ossos, minha alma está em agonia. E ele começou a confessar os seus pecados a Deus. Sabe a única coisa que pode separar você do amor de Deus? Paulo diz assim que nem a morte, nem a cruz, nem o homem, nem a mulher, nem a dor, nada pode nos separar do amor de Jesus. Mas só tem uma coisa que pode separar um homem de Deus e afastá-lo de Deus. Esse algo se chama pecado. Você deve odiar o pecado. Você deve fugir do caminho do pecado. Você deve cuidar com o pecado, porque o pecado te separa de Deus, te deixa vazio, e você sai do lugar que o Pai preparou para você e volta para a escravidão. Teu lugar não é escravidão. Teu lugar não é comendo o resto do alimento dos porcos, como o filho pródigo. Teu lugar é na casa do Pai. Teu lugar é sentado na mesa com os príncipes. Teu lugar é desfrutar o melhor de Deus para a sua vida. E nessa noite eu queria orar com vocês. É uma noite de ceia, é uma noite especial. Eu não sou melhor que ninguém, eu também tenho os meus pecados. Todo dia eu devorar, dizer: Senhor, me perdoa, eu fui invejoso hoje, Senhor, eu fui orgulhoso. Você sabia que a Bíblia diz que até quando nós não fazemos o bem para alguém, nós estamos pecando? Aquela pessoa que bateu na porta da sua casa e você não teve nenhum trabalho de ir lá ver o que ela queria e dar um pacotinho de arroz para ela. Eu podia ter feito bem e não fiz. Eu podia ter abraçado alguém, ou ter deixado de falar uma palavra dura para uma pessoa e falei. Até de não fazer o bem para as pessoas nós pecamos. Então ninguém pode se justificar diante de Deus, nem o pastor Paulo. Graças a Deus que o Senhor veio morrer no nosso lugar, e através dele nós temos condição de sermos perdoados. Só através de Jesus. Todos pecam, todos pecaram. E antes da gente participar da mesa do Senhor, eu queria dobrar meu joelho aqui na frente, e queria que vocês também viessem à frente para orar comigo aqui. Você não precisa confessar para mim, você vai confessar para Deus. Você vai contar para Deus, você vai dizer: Senhor, ainda essa semana eu me lembro que eu fui tão duro com a minha esposa, eu falei algumas palavras para ela, eu machuquei ela, eu peço perdão a ela e peço perdão ao Senhor, porque eu sei que pequei. E você pode falar com Deus e pedir perdão de coisas que você fez e de coisas que você também não fez, e dizer ao Pai: eu não quero voltar para o Egito. Eu sei que essa dobradiça é confissão de pecados. Eu quero confessá-los um a um e pedir o teu perdão. Ore junto comigo. Ore junto comigo neste momento, e do jeitinho que você sabe. O Pai vai te entender. O Pai vai entender a sua oração. E Jesus vai finalmente poder entrar e cear com você, porque você abriu a porta do jeito certo. Querido Senhor, te louvamos por esta palavra nesta noite. Eu mesmo reconheço os meus pecados, reconheço que não tenho amado tanto os meus irmãos, não tenho cuidado, Senhor, das ovelhas como deveria. Quantas pessoas eu poderia ter ajudado, Senhor, e feito bem, não fiz. Senhor, me perdoe. Se tem algo que tem te ofendido, Espírito Santo, na minha vida, que eu nem mesmo me lembro, traz à tona, faz-me lembrar.
para que eu possa confessar o meu pecado e pedir perdão. Perdoa, Senhor, se algum dia falei mal de alguém. Perdoa, Senhor, se não tenho sido o pai que deveria ser para minha filha, se não tenho sido o marido para minha esposa, do jeito que o Senhor me criou para ser. Perdoa, Senhor, se eu não tenho sido o pastor que este rebanho espera. Perdoa-me, Senhor, onde tenho falhado. Me ajuda, Senhor, onde preciso melhorar. Eu sei que às vezes sou orgulhoso, sou egoísta, sou avarento. Sei que muitas vezes, Senhor, deixo a ira entrar no meu coração, mas eu peço perdão nesta hora. Eu quero participar da tua mesa com o coração tranquilo e em paz. Senhor, se alguém está magoado comigo, me ajude a encontrar esta pessoa. Ajude essa pessoa a vir até mim, Senhor, e nos consertarmos. Senhor, se fiz mal a alguém, me perdoe. Se alguma palavra que eu falei machucou, feriu alguma pessoa, peço que me perdoe, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados como igreja, pecados que temos cometido juntos, Pai. E nos ajuda, Espírito Santo, a sermos uma igreja santificada, uma igreja obediente, uma igreja fiel. Lava-nos os nossos pecados, Senhor Jesus. Passa teu sangue precioso em nossa vida e nos lava, Senhor, das nossas transgressões. Purifica nossa alma, Senhor. Purifica-nos. Purifica-nos, Pai, dos nossos pecados. Se deixamos Baal entrar em nossa casa através dos vícios, através, Senhor, da mentira, através das dívidas, através da fofoca, se de alguma forma cultuamos a Baal, pedimos perdão, Senhor. Nós rejeitamos toda ligação com Baal das nossas vidas. Repudiamos, Senhor, toda ligação com ele. E dizemos que a nossa vida te pertence, que a nossa vida é tua, Senhor, que nós somos teus. Coloque a sua mão no coração, diga assim: Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, perdoe os meus pecados, lava a minha casa, Senhor, purifica-me com a água da sua palavra, limpa a minha mente, Senhor, de toda impureza desse mundo. Senhor, se de alguma forma eu cultuei a Baal ou aos Baalins na minha casa ou na minha vida, eu peço perdão, Senhor. Peço que o Senhor me purifique, que o Senhor me restaure. Quero renovar os meus votos com o Senhor. Quero entregar a minha vida para Ti. Recebe a minha vida, Senhor. Eu dou a minha vida a Ti, porque o Senhor deu a sua vida para mim. Eu peço que o Senhor escreva novamente meu nome, Senhor, no livro da vida. Se ele estiver apagado, meu Deus, se ele foi apagado, que eu saí da tua presença, me perdoe, Senhor. Escreva de novo meu nome no livro da vida, com a caneta que tem o próprio sangue. A tinta é o sangue do Filho de Deus. Escreve meu nome nesse livro, porque naquele dia eu quero estar contigo, Senhor. Quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Eu não sei quando será, se eu morrerei antes da tua vinda, ou se eu serei arrebatado, mas eu quero estar lá. Senhor, limpa os meus pecados, purifica-me das minhas iniquidades, tira todo o mal da minha vida. Tudo que é de Baal eu rejeito. Tudo que é de Baal na minha vida eu rejeito. E eu peço perdão se eu permitir, Senhor, que Baal entrasse na minha casa, entrasse na minha vida. Purifica-me, Senhor. Eu te recebo como Senhor e Salvador. E peço agora que o Senhor me dê o teu Espírito Santo,
E eu convido a Ti, Espírito Santo, habita no meu coração, habite na minha vida, faça morada em mim, Espírito Santo. Me ajude nessa caminhada. Sozinho não consigo, não quero ser mais escravo desse mundo, mas eu quero estar no lugar onde o Senhor preparou para mim, na terra prometida, a terra da promessa, a terra da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode ficar aqui na frente mesmo, queridos. Se você fez essa oração comigo, com sinceridade de coração, você pode tomar ceia nessa